Cada dia mais a gente tem vivido por períodos que as pessoas não compreendem a paternidade de Deus. E isso causa uma ideia muito errada de Deus como Pai, de Deus como ser o nosso Pai. E o único caminho que vai fazer com que nós nos conhecemos é o caminho da paternidade de Deus. É quando a gente para de olhar Deus como um Deus distante, mas um Deus perto. Nós temos que entender que muitas das vezes as nossas atitudes são resultados da nossa vida que nós carregamos, do que nós vivemos no nosso passado. Por muito tempo eu tive a dificuldade de conhecer Deus como Pai e aceitar essa paternidade, não somente conhecer, como aceitar. E aquela velha história: você não aprende a nadar somente lendo livros, mas você precisa praticar. E essa prática do amor de Deus, essa prática da paternidade de Deus, tem sido uma prática diária na minha vida, em que eu tento todos os dias praticar. E uma das coisas interessantes é que eu estava lendo nesse livro aqui, que fala sobre a escolha de ser filho, que diz assim: muitas vezes a maior dificuldade não está em adotar, mas em permitir ser adotado. Apesar de todas as implicações, adotar alguém como filho ainda é mais fácil do que uma pessoa adotar alguém verdadeiramente como pai ou como mãe. Veja, adotou Deus como pai. Você já adotou Deus como pai. Aceitar essa adoção de Deus é o primeiro passo para viver conhecendo a Deus. E essa palavra, ela vai se tornar realidade quando a gente confessa, fazer esse exercício de confissão, que é o que diz em Lucas 15, eu estava lendo aqui, que fala sobre a história do filho pródigo. Depois você pode ir lá em Lucas 15. E uma das coisas que lá no versículo 18 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Mas duas atitudes aqui que se tornam destaque é que ele levantou e falou, ou seja, ele poderia ter dito, Jesus estava contando essa história, Jesus poderia ter dito que ele levantou e pensou o que iria falar para o pai, mas na verdade ele levantou e ele disse, ele falou com a boca dele antes de chegar na casa do pai. Quando ele fala isso, ele toma uma atitude de ir até retornar para o pai. Só que a história continua dizendo que quando o filho estava ainda longe e o pai viu ele, foi correndo, o pai foi correndo para abraçar o filho. Sabe que às vezes a gente se prepara tanto para alguma coisa, às vezes a gente conhece tanta coisa, a gente ouve tanta coisa de Deus, mas que na verdade o simples fato de levantar e confessar Ele como Pai todos os dias torna que a atitude de Deus se torna algo surpreendente, nos surpreende todas as vezes que nós tomamos uma decisão de levantar e confessar Deus como Pai. Essa semana aconteceu que eu me preocupei
eu fiquei ansioso porque eu perdi um cliente que no meu trabalho ele pagava um valor que faz diferença na minha renda. Nesse período eu comecei a pensar nesse problema e pensar o que Deus queria falar comigo. E logo depois, na outra semana, consegui surgir 2 clientes que iriam pagar um valor e vai superar o valor desse cliente, com serviços que são quase a mesma coisa. Então, quando nós confiamos na paternidade de Deus, a gente entende que Ele, somente Ele pode cuidar de nós e somente Ele é que vai nos trazer o conforto das nossas almas, o conforto da nossa ansiedade, da nossa tristeza. E não há nada. É como disse Pedro para Jesus: para onde iremos? Se só tu, é só Ele que tem as palavras certas.